mudanças e desafios na educação escolar. Na nossa discussão hoje aqui, a ideia é a gente fazer um panorama, trazer um panorama sobre a educação escolar. Bem, algumas questões que a gente acaba colocando, né? Algumas dessas mudanças, elas já estavam em andamento, o contexto da pandemia acelerou esse processo. Quais são os impactos dessas mudanças? Quais dessas mudanças serão permanentes ou passageiras? As possíveis mudanças permanentes, acredito, serão de grande interesse para nós nesse momento. É claro que a nossa bola de cristal ainda está um pouco embaçada, né? Estamos todos aí no momento de vivendo todas essas mudanças, mas acredito que para todos nós professores há uma ansiedade e uma tensão de compreender melhor esse processo em que todos nós estamos vivendo, professores, estudantes, pais, sociedades, gestores, de forma geral. Para isso, a gente pensou um panorama em que a gente possa compreender alguns aspectos sociais, econômicos e estruturais da sociedade brasileira, para que a gente possa estabelecer uma relação dessas conjecturas propostas para esse momento atual e futuro. Lembrando que o Brasil apresenta um quadro diverso, muitos Brasis. Talvez a gente possa apresentar um quadro para a nossa região, para a nossa própria realidade socioeconômica, política das nossas escolas, dos nossos estudantes, e quais seriam os limites dessas mudanças, né? Também compreender, e nos parece que seria interessante fazer essa relação, compreender a educação como cultura escolar. A história consolidou uma perspectiva de cultura escolar, a escola como espaços e processos de socialização de saberes foram sendo construídos há pelo menos 150, 200 anos, e, de repente, a gente vê toda uma mudança em torno da cultura escolar, que parece também gerar uma ansiedade entre nós, né? Então, para a gente poder estabelecer uma relação entre essa cultura escolar consolidada, a educação remota, que nós estamos vivendo neste momento, e também uma relação com a educação à distância, né, que há uma distinção entre a educação remota e o EAD. Bem, independente das propostas para o futuro próximo, é fato que nós, professores, estudantes, estamos sujeitos a essas condições, novas condições de ensino-aprendizagem nesse momento presente. Dessa forma, a gente acaba colocando, né, que ações educativas, a parte final da nossa fala, tentar trazer, então, que ações educativas podem ser pautadas efetivamente para uma melhor prática educativa, principalmente para esse momento atual. Como eu disse, a nossa bola de cristal está um pouco embaçada para o futuro, mas para esse momento, para os próximos meses, para esse cenário que a gente está vivendo, né? São velhos dilemas? São novos dilemas? Bem, vamos bater um papo sobre isso, debater um pouco, tentar desvendar um pouco sobre esses assuntos. Essa é a ideia da nossa fala aqui hoje. Bom, então, para começar a nossa discussão, é importante a gente pensar, acredito que a maioria das pessoas envolvidas com a educação, principalmente com a educação pública, estão inteiradas dessa situação, que é a questão do plano de ensino tutorado ou plano de ensino remoto. Ele foi desenvolvido de forma mais ou menos semelhante em todos os estados brasileiros, né? A ideia de se elaborar conteúdos mensais relacionados ao currículo referência. De acordo com esse planejamento, a ideia seria que esses conteúdos fossem distribuídos preferencialmente no formato digital para os estudantes que tiverem recursos que possibilitassem essa situação. Para aqueles que não possuem esses recursos, haveria a possibilidade de se trabalhar com material impresso, que podia ser enviado via correio ou retirado diretamente nas escolas. Além disso, o projeto em Minas, por exemplo, isso foi pensado para ser exibido pela TV Minas, tem-se a ideia de que TVs educativas, TVs estaduais, TVs públicas, exibissem conteúdos educacionais relacionados aos conteúdos curriculares. Essa situação toda, em um primeiro momento, já gerou uma grande dúvida, que é a questão da acessibilidade, que é a questão da quantidade significativa de pessoas que iriam ficar de fora, né, que iriam ser excluídas naturalmente pela impossibilidade de acesso à internet. Nesse sentido, tem havido vários esforços, alguns bem interessantes, né, alguns louváveis,
mas eu passo até minha as falas do professor, na verdade, de Ciência Política da USP, o Renato Giannini Ribeiro. Eu assisti uma live dele recentemente, então é importante citar, inclusive para evitar o plágio remoto, que é uma nova modalidade de plágio. Ele disse uma coisa que eu achei muito interessante, que é a seguinte: a gente está vivendo em um contexto que pode ser pensado como um contexto de guerra, um contexto de exceção. Nesse contexto, a gente tem que estabelecer prioridades. A prioridade número 1, obviamente, é o contexto da saúde, o contexto do combate à pandemia. Provável, possivelmente, a educação deveria ser pensada como a prioridade número 2. E para que isso fosse, de fato, pensado e trabalhado de maneira coerente, seria essencial que se tentasse, ao máximo, fazer com que todas as pessoas, todos os estudantes envolvidos tivessem a possibilidade de acesso aos conteúdos ou às práticas que estão sendo desenvolvidas. Nesse sentido, ele disse uma coisa que eu achei muito interessante e que até há algumas experiências, daqui a pouco a professora Eliane vai falar um pouco sobre isso, da tentativa de disponibilizar a internet gratuita para aqueles que não têm acesso, para as periferias, enfim. No Rio Grande do Norte, um exemplo que a gente ficou sabendo, né, recentemente, uma coisa bastante interessante, é que os poderes públicos acabaram fazendo com que conteúdos fossem trabalhados via rádio, que é uma coisa que mais pessoas acabam tendo acesso, então tentou-se trabalhar de uma forma democrática nesse sentido. Isso, por um lado, mostra um esforço positivo e, por outro lado, acaba descortinando toda uma situação de desigualdade e de dificuldade para que isso, de fato, chegue a toda a população. A Eliane tem outros exemplos de tentativas que foram feitas no sentido de democratizar ou de possibilitar um acesso mais amplo da comunidade escolar de forma geral. Certo, Eliane? Então, a experiência própria, experiência de professores, colegas, né, próximos, amigos, vão mostrar aí uma força-tarefa, né, às vezes do poder público e às vezes da própria professora, né, do próprio docente, para alcançar os alunos, né, que na rede pública tem uma maior dificuldade para acessar esses conteúdos virtuais. Eu sou professora da rede municipal de Campinas e na rede municipal foi disponibilizado, então, um chip com a internet 4G para que todos os alunos da rede municipal tivessem acesso à plataforma virtual, que no caso é como o da FEOB, né? Nós usamos lá também o Google Classroom. Mas a partir do momento em que esse chip chegou, a gente percebe assim um aumento enorme na quantidade de acessos, né, na interlocução dos alunos com os professores, com a plataforma. Então fica muito claro realmente que a dificuldade era material mesmo, estrutural, né? Tem uma amiga muito querida, né, a Andréia, professora da rede municipal de Piranguinho, ali ao lado de Itajubá, que ganhou destaque, né, as últimas semanas, justamente porque ela é inconformada com a situação dos seus alunos, ela é professora do Fundamental 1 também, e Piranguinho tem uma rede municipal, Piranguinho é um município muito pequeno, né, se não me engano, 7.000 habitantes, algo dessa quantia, e ela, inconformada, então, por iniciativa própria, com recursos próprios, começou a selecionar atividades semanais para os seus alunos e colocar na grade da própria casa. E avisar os pais pelo WhatsApp, né? Assim que fosse possível ir até a cidade por alguma necessidade, supermercado, farmácia, enfim, que passasse por lá e levasse as lições. E aí essas crianças fazem as lições, mostram para ela pelo WhatsApp, né, a foto, e diante da correção dessas atividades, ela consegue programar para cada aluno um desenvolvimento diferenciado, atividades diferenciadas, e aí as sacolinhas começam a ter o nome das crianças, né? Essa iniciativa da Andréia foi, inclusive, destaque na Fátima Bernardes, programas, né, no IPTV, Sul de Minas, justamente por essa iniciativa, né, de
tentar diminuir a distância e a exclusão dessas crianças que não têm a estrutura para alcançar esse estudo virtual proposto agora no momento. São os dois casos assim em que a gente vai ver, né, o poder público ajudando, né, com esse chip e tal. A proposta inicial era inclusive tablets, mas não foi possível devido à grande demanda da Secretaria Municipal de Saúde, né, de Campinas. Então a verba foi para lá, mas disponibilizando o chip. E no caso da Andréia, uma iniciativa pessoal, né, da professora. A gente vai ver aí na rede particular que essa exclusão ela não é tão grande assim, né? Não tem esse poder tão grande, justamente porque a rede particular vai contar já com famílias que tenham uma estrutura, né? A maior parte delas, pelo menos uma estrutura já de internet, computador ou mesmo celular, e isso facilita muito com que a criança participe, né? Os alunos participem das aulas, das interlocuções aí com os colegas e professores em plataformas de estudo, com atividades virtuais. Sim, na verdade, né, como a gente está falando da educação básica de forma geral, a gente não pode deixar de fora o contexto das escolas particulares. A gente tem muitos alunos, ex-alunos que trabalharam em escolas particulares, então é uma realidade também interessante que a gente tem que discutir, né, que é necessária uma discussão acerca disso. Nas escolas particulares, a gente tem acompanhado diferentes esforços, diferentes tentativas. Tem gente que trabalha pelo WhatsApp, que simula as aulas reais pelo WhatsApp. Tem gente que tem trabalhado também via Classroom, via os encontros do Meeting, do Hangout. De forma geral, claro, como a Eliane bem falou, as escolas particulares, de forma geral, têm uma infraestrutura já mais bem preparada para isso. Houve uma série de escolas particulares que a gente ficou sabendo, em que os próprios professores de informática deram cursos, deram treinamentos para os professores, para eles trabalharem com essas ferramentas do ensino remoto, e isso acaba, né, engendrando uma realidade um pouco diferente daquela das faculdades, das escolas públicas. De qualquer forma, uma coisa também que foi muito criticada, que foi muito debatida, não só pela comunidade escolar de forma geral, mas também pelos professores, e eu acho que isso é uma coisa interessante a gente colocar para a gente contextualizar melhor essa discussão, é que seria totalmente inadequado, seria impensável a gente trabalhar com o ensino de EAD para a educação básica. Então, a gente, é claro que de uma forma ou de outra isso não está totalmente impreciso, mas para a gente discutir isso de uma forma mais elaborada, é necessário que a gente faça, inclusive, uma recapitulação do que vem a ser o EAD de fato, né? Então, a gente tem o imaginário geral das pessoas envolvidas com a educação, tem uma ideia do que é o EAD, que, se ela não é totalmente incorreta, ela é de um tipo de EAD, né? Então, o EAD é uma coisa muito mais ampla e é importante, de repente, a gente contextualizar isso melhor para a gente aprofundar um pouco essa discussão. Então, o que acontece? O EAD, a primeira experiência em EAD, é um caso curioso, hoje célebre até, de um professor lá no século XVIII, um professor Caleb Phillips, me lembro até o nome dele, que acabei tendo contato com essa história recentemente, lá em 1728, 1729, alguma coisa, na Gazeta de Boston, nos Estados Unidos, ele divulgou seu curso de taquigrafia por correspondência. A primeira experiência do EAD que existiu foi lá atrás, então. Então é importante a gente saber que essa ideia toda do EAD já vem aí há mais tempo do que a gente imagina e é uma coisa mais ampla do que as faculdades à distância que existem hoje. Então, Diogo, você que é um grande conhecedor da história do EAD no Brasil, queria que você contextualizasse isso um pouquinho para a gente. Um grande conhecedor. Vamos lá, pessoal. Eu acho que é interessante a gente trazer esse contexto dessa discussão sobre a educação à distância. É uma breve contextualização, para a gente entender também qual é o nosso lugar nessa discussão, o nosso lugar como professores, os nossos estudantes e a escola, né? Educação à distância no Brasil não é algo novo. O primeiro registro de educação à distância, a gente encontra um anúncio lá em 1904,
de um curso de datilografia anunciado no jornal O Globo, no Rio de Janeiro. Então, é um curso à distância, que oferece, então, o material, você recebe por correspondência, para você fazer curso de datilografia. A década de 20, a década de 30, a década de 40, o rádio se tornou, né, a grande ferramenta, a nova tecnologia a ser usada na educação à distância. O grande exemplo disso foi a Universidade do Ar, vinda como proposta do governo, principalmente na era Vargas. Né? Década de 50, década de 70, a correspondência, houve cursos de formação técnica, o Instituto Monitor, o Instituto Universal Brasileiro, até quando eu era criança ainda, eu me lembro das propagandas do Instituto Universal Brasileiro, cursos de eletrônica, cursos de desenho, vários cursos, né, que você pagava ou mensalidade ou valor integral, e você recebia semanalmente, mensalmente, um programa de estudos pelo correio, e com certificação. Isso é interessante, o certificado, eu sou formado em eletrônica pelo Instituto Universal Brasileiro. Década de 80, década de 90 do século passado, a televisão teve um papel importante na educação à distância no Brasil. Um exemplo disso foi o telecurso, pela Fundação Roberto Marinho, décadas de 1990 e 2000, o ensino superior vai ganhar corpo nessa modalidade. A educação, o modelo à distância, 100% à distância, o aluno assiste uma aula gravada, o material, todos esses contextos de décadas passadas pareciam, então, se somar ali na década de 90 e 2000, o vídeo gravado, o áudio, o material, e o estudante estudava à distância. O semipresencial, que o estudante tinha que frequentar um polo em um determinado dia da semana, assistir a uma aula ou fazer determinadas atividades. Né? Bem, então, só para a gente entender que essa ideia de estudar à distância, ela não é nova, mas nós temos que pontuar 3 questões para a gente trazer para a discussão da educação básica que está sendo colocada agora. Primeiro ponto, uma característica da educação à distância, a assincronidade. O que quer dizer essa assincronidade? O estudante, ele estuda no tempo dele, no momento dele, sem a sincronia de tempo de encontro direto com o professor, ou o tempo da sala de aula, ou o tempo da escola. Não é sincrônico. Uma outra questão dessas discussões históricas do EAD é que o público-alvo sempre foram adultos. Adultos, uma discussão que remete à educação básica, até mesmo de EJA, ou até mesmo telecurso. O foco principal era adolescentes indo para a fase adulta. E uma outra questão é que essas experiências, elas nunca tiveram como utilização como política de Estado para a educação. Você poderia ter vínculos, acordos estatais com o Ministério da Educação, como também no telecurso, uma autorização como o Instituto Universal, mas não havia uma proposta de se tornar uma política de Estado. Essas coisas parecem ser, para nós, então, alguns novos dilemas, né? Porque ao discutir a educação remota e as suas características próprias, que o João vai trazer para a gente agora, aí sim, aí nós temos dilemas que até então não foram colocados nessa magnitude como está sendo proposto nesse momento. Certo? Sim, Diogo. Então, uma coisa que a gente conversou também, e que, na verdade, me parece a diferença fundamental e que, de alguma forma, desconstrói essa principal crítica, que é a ideia de se pensar, bom, então agora a gente está trabalhando o EAD na educação básica. A principal crítica, de repente, das pessoas que pensam dessa forma, eu acho que se baseia na perspectiva de que no EAD, é claro que há casos diferentes, mas em 90% dos casos, né, eu não tenho esse número de forma precisa, mas pelo que eu conheço, pelo que eu sei, eu acho que é um chute mais ou menos preciso. E na grande maioria dos casos das faculdades à distância, o estudante não tem um contato direto com um profissional docente, com um professor. Então, ele acompanha materiais gravados e ele tem uma interação apenas com um tutor, que é alguém que não tem a capacitação, que não tem a preparação, que não tem a formação para o trabalho docente. É claro que existem muitas experiências diferentes,
né, não puxando a sardinha, mas a própria Unifeob tem uma experiência de EAD que tenta trabalhar de uma forma em que os estudantes tenham contato, tenham interação direta com docentes, que é uma coisa fundamental para uma educação de qualidade, mas quando se acredita de fato que a gente está trabalhando o EAD na educação básica, muita gente pensa dessa forma e muita crítica foi feita tendo essa perspectiva em vista. Então, é uma coisa que não acontece de fato. O professor, o docente está ali, ele que está fazendo a intermediação dos conteúdos trabalhados com os estudantes. Então, essa é uma ideia muito importante para a gente pontuar como, de fato, houve críticas apocalípticas, né, que pensam, por exemplo, olha, a gente não pode continuar, a gente tem que cancelar o ano letivo, de forma geral, porque não é possível trabalhar a educação básica em EAD. E essas críticas mais apocalípticas, vamos chamar assim, repousavam nessa perspectiva, e é uma perspectiva que não se confirma de fato. Porque há interação entre os profissionais docentes e os estudantes. Nesse ponto, uma coisa muito importante, uma coisa essencial, os profissionais docentes, assim como a população de maneira geral, têm capacidades heterogêneas em relação ao trabalho das tecnologias. Nesse sentido, aquela ideia toda de, às vezes, né, se pensar em trocar o pneu do carro com o carro em movimento. Seria necessário, foi necessário, foram feitos esforços nesse sentido, e nesse sentido, de repente, nas escolas particulares, os esforços foram mais efetivos, até por haver professores de informática que eles mesmos fizeram treinamentos, fizeram práticas para tentar possibilitar aos docentes terem mais familiaridade com essas ferramentas tecnológicas para trabalhar a educação. Então, isso é uma coisa essencial. A gente sabe também, eu sei por experiência de pessoas próximas, por coisas que a gente lê, que na educação pública isso aconteceu de maneira menos efetiva. Então, isso também acaba engendrando uma dificuldade. Isso, depois a gente vai até discutir um pouco melhor essa questão toda, quando o Diogo for falar da cultura escolar e de uma nova, de repente, cultura educacional que pode estar se construindo. Mas uma coisa importante que é necessária ser colocada, é o seguinte: a gente acaba vendo, né, redes sociais, as pessoas mandam ex-alunos, coisas e tudo mais, e eu cheguei a ver postagens e reclamações de pessoas, de alunos de 13, 14 anos, falando coisas assim como, aposenta esse professor então, já que ele não sabe fazer isso, já que ele fica caindo da sala do Hangout e tal, coloca alguém que entenda de tecnologia para fazer isso, já que o conteúdo está aí. Então, evidentemente, acredito que uma coisa que todo mundo aqui vai concordar, mas é necessário que isso seja falado, inclusive porque a gente tem que se afirmar nesse sentido. Ninguém que sabe manusear melhor a tecnologia pode substituir alguém que tem, né, a disposição, a habilidade de trabalhar com as possibilidades e os desenvolvimentos cognitivos dos estudantes. Então, uma coisa é você trabalhar, treinar basicamente o professor para fazer isso, para trabalhar com as ferramentas. É uma coisa milhares de vezes mais fácil do que você treinar um as da tecnologia para trabalhar processos cognitivos e o seu desenvolvimento com os estudantes. Então, isso é uma coisa importante de ser pontuada, inclusive para a gente valorizar o papel do docente nessa situação toda e no ensino remoto. Certo? Então, de uma forma ou de outra, a questão toda do ensino remoto, a questão toda de repente, preparar-se situações de aprendizagem que são mediadas por ferramentas tecnológicas, acabam engendrando toda uma discussão acerca da cultura escolar do que vem a ser isso. Então, mais uma vez, um grande especialista em cultura escolar, Diogo, vai falar para a gente sobre isso. Opa! Tá aí, Diogo? Tá desligado, Diogo. Voltei. Pronto. Opa! O que acontece? Então, pessoal, é o seguinte. Eu estou aqui para fazer essa relação, né, dos antigos dilemas, novos dilemas, se nós temos ou não. E há uma relação que me parece que é muito importante, a gente fazer um entendimento, nós, professores, estudantes, a sociedade, os pais, em torno da noção de cultura escolar, numa perspectiva histórica, pensando como história social, pensar a história da educação como uma história social e não apenas a história das ideias pedagógicas, né?
pensar a escola, pensar o que é uma escola, tá? Tem uma primeira perspectiva que fala cultura escolar como sendo a cultura veiculada por meio da escola, né? Aquela cultura que é ensinada na escola, a cultura letrada, a cultura científica e tal. Não é isso que eu estou falando aqui. Não é aquilo que se ensina para o estudante, mas pensar a cultura escolar com práticas e representações. A sociedade, ela criou, historicamente, nós criamos representações em torno da escola. O que é a escola? O que representa a escola? Para a sociedade, para a família, para os professores, para os estudantes. Em torno disso, a sociedade acaba criando também práticas em torno do que é estudar, como estudar, o que é ser professor, como atuar professor. Tá? Então, a gente pode pensar essa cultura escolar como aquela cultura produzida pela forma escolar de educação, no qual a gente vai montar, se estrutura meios de modelização dessas formas, dessas estruturas, ou seja, o plano de ensino, a disciplina, os modos de organização pedagógica, os materiais didáticos e, inclusive, algo que me parece muito interessante, a educação dos sentidos. Que vem a ser a educação dos sentidos, né? Os nossos sentidos são educados para conviver naquele espaço. O estudante, os professores educam os seus sentidos, a visão, a relação face a face professor-aluno, o silêncio, o ouvir, a educação dos corpos, né? De passar horas sentados, por exemplo, nos mesmos móveis, durante todo um período. Isso é educação de sentidos. Ocupar esses espaços, como transitar nesses espaços, como usar esses materiais, tudo isso construiu uma cultura que está muito consolidada na nossa sociedade. É o seguinte, o que é escola? Para aqueles que já passaram pela escola, se você perguntar o que é estudar, para muitos, estudar é estar na escola. Né? Um exemplo, que eu acho que é a chave de uma discussão que nós estamos aqui hoje, eu acho que nos ajuda a pensar, para a gente ir para a nossa próxima parte, que seriam as possibilidades de práticas, de ensino, e também, e talvez é o que nos está criando uma série de ansiedades desses dilemas. Um exemplo da cultura escolar pode ser pensar a classe, a sala de aula, né? A sala de aula, historicamente, ela se consolidou como um espaço de homogeneização, né? Da idade do aluno, do nível do aluno, um espaço fechado, com os móveis organizados de uma determinada forma, um professor. O plano de aula, o plano da disciplina, muitas vezes pensado para a ocupação daquele espaço, uma vez que esse espaço ele é ocupado a cada 50 minutos por um professor, tá? Pois bem, o que acontece? Eu acho que acaba se criando, aí sim nós acabaríamos tendo um dilema. Quando a gente entra numa sala de aula virtual, onde está aquela sala de aula que a cultura escolar consolidou nos últimos 150 anos? Ela muda. Eu não tenho mais aquele espaço, eu não tenho mais aquela organização de tempo, não tenho mais a relação face a face com o estudante. Pois bem, até mesmo o planejamento das práticas pedagógicas, que eram sempre pensadas nessa relação direta de uma cultura escolar, uma prática dentro de uma representação de escola consolidada, de repente nós nos vimos, professores, estudantes, pais, a sociedade, né, em uma classe, uma sala de aula que é virtual. Isso, por si só, me parece que gera uma série de questões na relação ensino-aprendizagens, práticas educativas, inclusive a própria sociedade. Pais, por exemplo, que só percebem ou esperam que seus filhos aprendam se ele estiver na escola. Ou eu tenho que cumprir o conteúdo escolar independente das relações virtuais que estão acontecendo. Então, eu acho que se a gente tem que entender melhor o contexto de cultura escolar que está consolidado socialmente, historicamente, a gente começa a entender também os pontos de tensão dessas novas discussões. Né? O que será? Será que a nossa bola de cristal mesmo um pouco embaçada? Como serão essas salas de aula? Como será essa nova cultura escolar? Porque se eu tenho uma representação nova da escola, automaticamente a sociedade também construirá práticas novas em relação a isso. Práticas docentes, práticas educativas, a relação estudante-aluno, a relação escola-aluno, a relação professor-escola.
Então, o conceito, entender a cultura escolar nesse contexto, me parece uma chave de leitura para entender a própria discussão das práticas de ensino, as práticas pedagógicas. Então, sobre isso, Diogo, eu gostaria até de, né, colocar um pouco aí dessa experiência. Eu estou com uma classe de alfabetização, né, no município de Campinas, e a gente tem, pela própria caracterização dessa sala, que é o período em que os alunos vão desenvolver, né, aí vão adquirir, desenvolver a leitura e a escrita, nós temos um grau de ansiedade dos pais muito alta já, normalmente, tá? É algo que caracteriza o primeiro ano, né? E agora, com esse ensino virtual, eles estão, assim, eu posso usar a palavra desesperados sem exagerar, né? Então, como o meu filho não está lendo ainda, não está escrevendo, o que é preciso fazer? E nós organizamos, eu e as demais professoras do ciclo, atividades que vão auxiliar a criança, mas, de fato, não é de se esperar que os pais alfabetizem as crianças, porque esse é um conhecimento profissional, docente, né? E os pais vão entrar aí com um auxílio apenas, algumas atividades que a gente sabe que vão potencializar a aquisição da leitura e da escrita, depois, quando nós retornarmos. Da maneira como retornarmos, a gente ainda não sabe como é que isso vai acontecer. E então, assim, através aqui, né, fazendo um parênteses para a alfabetização, são jogos, são atividades para que a criança perceba o som das palavras, que as palavras são feitas por sons, que ela está representando os sons e não o objeto em si, né? Então, são atividades, assim, que aos olhos dos leigos parecem joguinhos, né? Assim, os leigos não conseguem compreender a magnitude, né, dessas intervenções. Então, os pais não conseguiram compreender, né? Estão assim desesperados, justamente pelo que você falou da caracterização da aula, né? Então não tem cópia, então não tem escrita, então não tem exercício, não tem nota. Hoje uma me mandou no WhatsApp, né, mamãe, como é que vai ser feita a avaliação? Minha filha tem nota, e se ela não passar de ano, né? Primeiro ano, né, do ensino fundamental. Então, nós nos organizamos, eu e os professores do ciclo, para que a gente mandasse para casa das crianças os livros didáticos. Porque as crianças fazendo algumas atividades dos livros didáticos conosco, os pais se acalmaram, porque o livro didático, ele marca a característica da aula, da escola formal, né, o material formal, o livro. E aí a gente está conseguindo, então, melhor, né, de uma maneira mais tranquila, acompanhar as crianças e fazer as intervenções possíveis, né, virtualmente, para que elas se organizem de uma maneira para que a gente desperte algumas competências, algumas habilidades que vão ser fundamentais para depois, em pouco tempo, a gente conseguir alfabetizá-las, né? Não há entre os professores essa preocupação, não demasiada, né? Como os pais estão, mas, de fato, a caracterização da sala de aula é algo muito forte, né? Muito forte. Eu comento com as alunas do primeiro módulo, estou vendo algumas, né? Que se elas chegassem para ter aula conosco e de repente a sala não tivesse mesas e carteiras, elas rapidamente iam ligar para a coordenação para falar assim, viu, onde é a nossa sala, né? Pelo choque de esperar uma sala de aula, tem que ter mesas e carteiras, né? Isso está no imaginário da sociedade, não só dos alunos. É muito importante esse ponto, de fato. Bom, então, uma coisa só, a gente está aqui nas 7h12, então acho que a gente começou, né, 6h35, a gente pode ir até 7h35, só para descontrair um pouquinho, até uma coisa que eu imagino, que eu pensei, né, sobre isso, a gente até brincou sobre isso em algumas situações, e que de alguma forma, né, pode
ilustrar essa questão toda da cultura escolar e, de alguma forma, assim, algum tipo até de anacronismo entre a cultura escolar, o ensino remoto e essa situação toda, é a questão dos estúdios com os quais as pessoas trabalham geralmente. Essa ideia que a gente vê, e isso foi uma coisa que eu pensei, inclusive, quando o professor Wesley, nosso amigo, mandou um meme que se estavam vendendo, né, uma estante falsa atrás para você fazer uma live que tinha um monte de livro bonitinho e aquela coisa significando aquela cultura douta, letrada e aquela coisa toda. E é uma coisa, né, que de uma forma ou de outra a gente vê a maioria dos professores trabalhando nas lives assim. Eu tentei até aqui um visual diferente, tentei me basear no Átila Yamarino, que vem ganhando muito destaque aí ultimamente, né? Ele tem trabalhado com umas máquinas atrás, aqui não deu muito certo, acho que faltou um pouco de inteligência espacial. Para mim, acho que faltou rabiscar mais papel em branco quando era criança, mas enfim. Agora, falando sério, coisas que a gente pode pensar, e agora pensando na questão toda, né, dos novos dilemas, velhos dilemas. Então, a nova situação que a gente está vivenciando, ela coloca em pauta algumas situações que talvez a gente já estivesse vivenciando e que, nesse sentido, podem ser importantes para estabelecer reflexões mais amplas sobre a educação mesma. Quando você não é exatamente de uma área do saber, no meu caso, eu sou das ciências sociais. Ultimamente, venho estudando quase que praticamente, né, e tentando produzir coisas acadêmicas na área de educação. Quando você é de uma outra área, você tem, de repente, desvantagens e talvez algumas vantagens quando você chega em uma área nova. A desvantagem é que você precisa se adequar aos saberes que as pessoas já têm nessa área. Então, você precisa ler os clássicos, aquelas coisas todas. Depois que você lê Vygotsky, Piaget, eu tive impressões que eram ideias próximas de situações que eu já tinha mais familiaridade. De uma forma ou de outra, tanto a teoria educacional, como a teoria antropológica, como a teoria da psicologia, acabam tratando de temas semelhantes, que são a cognição e a construção, desenvolvimentos cognitivos, enfim. E, em um determinado momento, alguns anos atrás, em algumas leituras que eu estava fazendo, eu cheguei ao conceito de planejamento reverso. E eu estava lendo um artigo, planejamento reverso. Falei, bacana, o que é o tal do planejamento reverso? Parecia que era uma coisa que o autor que eu estava lendo o artigo sabia, e era uma coisa assim, né, de fácil trânsito na literatura especializada sobre educação. E aí eu abri um site, né, aquelas consultas que você faz, para saber uma informação geral, né, o que é o tal do planejamento reverso. E aí a descrição que eu vi era o planejamento reverso, que você vai pensar no objetivo de aprendizagem, e depois, a partir disso, você vai construir as suas estratégias para você, de fato, atingir aquele objetivo. Aí eu falei, poxa, estranha essa ideia, né? Não, isso não pode ser um planejamento reverso. Vamos entrar no Google Acadêmico e vamos tentar, então, ler artigos que falem sobre o tal do planejamento reverso. E quando eu fui, então, ter contato com esses artigos, apesar de, evidentemente, eles terem um linguajar, uma formatação acadêmica que é diferente, a ideia era a mesma, né? A ideia do planejamento reverso era essa. E eu falei, poxa, não, eu acho que esse não pode ser pensado como planejamento reverso. Esse é o planejamento natural, o reverso seria o contrário, né? Só mais uma brincadeira, exagerando por efeito, mas não muito, seria mais ou menos a mesma coisa assim que um técnico de futebol falar o seguinte: gente, descobriu uma coisa diferenciada sobre a preparação técnica no futebol. Sabe esse lance da gente tentar manter a posse de bola, da gente tentar envolver o time adversário com um toque de bola, da gente utilizar as últimas reservas físicas nos momentos decisivos? A gente vai parar de fazer isso? Não. A gente vai continuar fazendo tudo isso. Mas esse não é o intuito final. O intuito final é o gol. Tá, legal. A ideia do planejamento reverso, de alguma forma, não sei se fez sentido, para mim, soa meio que assim, porque, evidentemente, o planejamento reverso é o planejamento, na minha perspectiva, é o não reverso, é o lógico, né? Mas, via de regra, aí, quando você vai pensar no dia a dia, nas rotinas, as rotinas, às vezes, acabam escondendo perspectivas importantes que levam a certos desentendimentos. Por exemplo, você pensa assim, ou você pergunta para um professor de educação básica, o que você vai fazer hoje, né?
De repente, a resposta certa seria, vou tentar desenvolver tal objetivo através disso. E, na verdade, o que o professor geralmente vai falar vai ser, eu vou passar um vídeo, eu vou trabalhar a apostila da página tal até a página tal. E, na verdade, essa é uma ferramenta, né? Esse é um instrumento. E nesse contexto no qual a gente não tem a presencialidade, eu acho que essa situação toda se descortina de maneira mais clara. Então, essa ideia do planejamento reverso, que, no meu modesto ponto de vista, não é o reverso, é o correto, eu acho que ele fica mais claro aqui, porque você não pode chegar e pensar, eu vou trabalhar a apostila na página tal hoje. Não, olha, eu preciso que, para manter o interesse, para manter a evolução cognitiva dos estudantes, que eles desenvolvam essa ideia e essa perspectiva. Como eu vou fazer isso? Então, eu acho que uma primeira coisa que é descortinada nessa situação toda, que pode trazer uma lição valiosa para a educação, é pensar nos o quês e nos comos, né? O que eu quero fazer? A partir do que você quer fazer, sim, que você vai articular as estratégias, as ferramentas para você chegar, ou seja, que você vai pensar no como atingir aquele o quê. Não sei o que vocês acham disso, gostaria, de repente, até de alguns comentários, para depois eu vou falar uma outra coisa. Eu concordo, João, né? Na verdade, a gente perde um pouco. Você estava falando, né, do professor, a diferença aí do tutor para o professor, né? Que esse tutor ele tem um treino para tecnologia, para as técnicas, né? Para o uso das técnicas, tal. E o professor muitas vezes, quando ele tem um foco apenas no conteúdo, ele passa a ser um técnico também, né? Então, comento também muito nas capacitações, nos encontros com educadores, com os alunos da pedagogia, que a gente não pode ser um técnico que vai aplicar as folhinhas, vai aplicar o livro didático, vai aplicar a apostila, né, sem conhecer ali um porquê, sem perceber quais são, de fato, as capacidades, as habilidades que a gente pretende desenvolver nos alunos, né? E quando você não pensa no ser humano, então, no desenvolvimento cognitivo, emocional, social, mesmo corporal, né, desse ser humano que está ali sob sua responsabilidade, e quanto menor a idade, maior a sua responsabilidade com esse ser humano, você passa, então, a aplicar atividades e você fica meio que desesperado para conseguir cada vez mais atividades. Então, você começa a conversar entre os pares, não para construir, né, não para uma produção coletiva, mas, na verdade, para uma passação de atividades meio sem sentido, meio sem uma função, um objetivo claro de desenvolvimento, mas sim apenas para marcar o ponto, né, a presença do conteúdo dado. Então, eu penso que essa desvalorização social que a classe sofre essa parte técnica tem um grande peso, porque, na verdade, aplicar esses conteúdos não exige que você faça, por exemplo, 4 anos de curso de pedagogia, né? Mas se você pretende entender o processo de desenvolvimento global daquele ser humano, aí sim, isso faz sentido, né? Isso faz com que tenha sentido você participar de um curso superior, no caso aqui a pedagogia, né? Para acompanhar esse desenvolvimento e saber intervir nos momentos adequados, né? De uma maneira satisfatória. Sim, na verdade, até lembrei de uma outra situação que não estava programada, mas eu acho que tem super sentido, tem bastante a ver com essa discussão toda. Lembrando até de 2 falas de 2 pessoas, também colegas nossas. Uma vez a Francine, né, a Francine Alves, que é minha colega, minha co-coordenadora no curso de Metodologias Ativas de Ensino-Aprendizagem, ela fez uma brincadeira um dia, ela falou assim, poxa, tem situações que a educação vira uma fazeção, entre aspas, né? Que é fazer um monte de coisa meio que sem sentido, que é gastar o tempo, ocupar o tempo com aquilo. E até lembrei uma coisa que a Patrícia Furlaneto falou recentemente, uma reunião que a gente teve, que ela falou assim, olha, as pessoas estão reclamando que tem muita, né, mais uma vez as aspas, tem muita lição, né, tem muita lição. Então, é uma situação meio que parecida, porque
De repente, nessa situação, às vezes, alguns professores ficam meio sem saber como trabalhar, de fato, os desenvolvimentos cognitivos à distância, e o que acontece é que você acaba preparando um monte de lição e jogando no peito dos estudantes. Outra coisa que eu acho, né, importante, que eu acho que também, de alguma forma, descortinada por essa situação toda da pandemia, é a ideia de que, uma coisa que já vem sendo discutida há muito tempo, mas que talvez fique mais ainda clara agora, é a questão dos conteúdos. Então, o Diogo falou bastante sobre a cultura escolar, e de uma forma ou de outra, a cultura escolar, mesmo que ela viesse tentando se transformar nos últimos anos, mas canonicamente, vamos dizer assim, a cultura escolar é uma cultura conteudista, né? E o conteúdo, nesse momento, fica muito claro que trabalhar o conteúdo da forma que se trabalhava presencialmente se torna impossível. Então, fica cada vez mais claro que o conteúdo não é um fim, né? O conteúdo não é e nem pode ser pensado como um fim em si, sim a matéria-prima, e sim algo em que vão se fundamentar as construções de saberes, de habilidades e de competências, enfim. Certo? Eu gostaria Vamos lá, de fazer um comentário sobre a faseção e sobre essas práticas pedagógicas. A gente está discutindo já essas possibilidades de práticas numa sala de aula que não é sala de aula, mas é uma nova sala de aula. Como o João bem lembrou, né, algumas práticas educativas caem na faseção. Vou fazer. Algo que eu acho que é importante a gente pensar, que com a tecnologia em mãos, eu percebo isso acontecendo entre colegas, há uma troca de ferramentas, de aplicativos. Olha que legal, esse aplicativo faz isso, esse aplicativo faz aquilo outro, esse aplicativo você faz isso. Eu percebo que, se a gente não pensar, a gente está pensando o básico da educação, né? Planejamento, organização, e às vezes a própria ferramenta acaba sendo o fim em si mesmo. Tomar cuidado com essas ferramentas. Por exemplo, o martelo é uma excelente ferramenta, mas a gente não sai dando martelado em tudo. Tem um momento certo de usar o martelo, tem um momento certo de usar a chave de fenda, tem um momento certo de usar o alicate. A educação também tem isso. Então, talvez eu perceba, às vezes, até mesmo estudantes, colegas, que acabam perguntando, mas por que eu tenho que fazer isso? É uma brincadeira? Tem um porquê pedagógico? Estou aprendendo com isso? E a quantidade de aplicativos que nós temos, né, parece que os aplicativos por si só resolvem a questão. Então, eu acho que é uma questão interessante para a gente tomar cuidado, porque boas práticas educativas ainda são feitas de maneira bem tradicional. Boas práticas. E muitas vezes, muitas ferramentas novas acabam até atrapalhando essa questão, complicam o processo ensino-aprendizagem, nesse novo contexto que a gente está discutindo, tá? Bom, Diogo, dentro disso que você está falando, né, eu acho que casa extremamente bem com a próxima ideia que eu ia trabalhar, que é a seguinte. Eu acho que muitas coisas que podem ser pensadas como base para a construção de práticas pedagógicas significativas, que levem a aprendizados significativos, mesmo sem a presencialidade, podem ser pensadas com fundamentos nas metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Mas não nas metodologias mesmas, ou não nas ferramentas mesmas, mas sim em ideias, né, de aprendizado que embasam as metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Como você falou, né, o martelo, para você pregar um quadro na parede, é uma excelente ideia. Para você fazer uma extração dentária, talvez funcione, mas não é uma excelente ideia. Enfim, no afã de divulgação do curso de metodologias ativas de ensino e tudo mais, eu fiz palestras em escolas, em algumas instituições, e uma coisa que sempre acontecia, né, que aconteceu com alguma frequência, não que seja uma crítica, né, porque na verdade o professor está com um perfil progressista, está com um perfil inovador e está com uma ideia, né, está com o coração no lugar certo, vamos dizer assim, tendo essas ideias e tendo esses objetivos. Mas muitas vezes as pessoas chegavam para mim e falavam assim, por exemplo, poxa, o Peer Instruction, eu adoro o Peer Instruction, é muito legal, você vai falar sobre o Peer Instruction? Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas aí você pensa um pouco que, na verdade, a pessoa está meio que, né, endeusando, reificando a ferramenta, mas ela não sabe ao certo, né? Porque assim, o Peer Instruction é interessante, ele pode servir para várias situações e pode não servir para outras.
mais importante, de repente, do que saber para que ele pode servir ou para que ele não pode servir, é você compreender de forma mais precisa quais são, né, as perspectivas que estão por trás da utilização do Peer Instruction, por exemplo. Então, né, no caso do Peer Instruction, assim como no caso de várias outras metodologias ativas de ensino-aprendizagem, uma coisa que é muito pensada é a interação estudante-estudante, o tanto que isso pode ser enriquecedor. No Peer Instruction, por exemplo, né, uma das ideias base que sustentam a perspectiva dessa prática é a seguinte. O professor Charles Mazur, né, até esqueci o nome do cara agora, um professor de Harvard, acredito que seja esse, se alguém puder me corrigir aí. Com certeza ele não vai estar ouvindo, então, né, não tem muito problema de errar o nome do cara. Enfim, o que embasou toda a construção dessa estratégia de ensino para o cara? Ele percebeu que quando acredito que ele era um professor de matemática, pelo que eu me lembro bem, quando ele explicava uma coisa, né, uma função diferencial dificílima, alguns estudantes conseguiam decodificar aquilo e conseguiam compreender e desenvolver o que se esperava, outros não conseguiam. Ele começou a perceber que numa segunda explicação, ele também não conseguia fazer com que as pessoas compreendessem aquilo que ele queria passar. Por outro lado, os outros estudantes que tinham conseguido compreender aquilo, tinham mais chance, tinham mais condição de fazer com que aqueles que não tinham conseguido chegar, né, a compreensão chegassem. E ele foi começar a perceber e se pensar no porquê disso, e ele entendeu o seguinte, olha, é porque essas pessoas têm, né, um imaginário, têm um linguajar, têm uma visão de mundo mais semelhante. Ou se a gente quiser falar de maneira mais antropologicamente precisa ou mais pedante, né, eu não sei, fica a escolha de vocês, eles têm um universo simbólico de disposições cognitivas mais semelhante. Então, é muito importante explorar essa interação estudante-estudante. E a gente está num momento em que é extremamente possível você trabalhar a interação estudante-estudante sem a presencialidade. Então, isso é uma chave que pode ser muito importante para a gente pensar em estratégias para o momento atual e para abrir essa compreensão para possíveis momentos futuros, né, em que a gente volte para um modelo talvez semelhante ao que a gente vivia antes, talvez híbrido em relação ao que a gente está vivenciando agora e o momento futuro. Então, essas interações significativas são coisas que são possíveis de serem trabalhadas à distância e são essas interações significativas consistem em uma das ideias base para as metodologias ativas de ensino-aprendizagem e uma lição, de repente, importante que pode ser pensada nesse contexto. Alguém quer comentar alguma coisa nesse sentido? Eu acho que nós estamos... desculpa. Tudo bem, Diogo, pode falar. A gente já está no avançar da hora, né? Eu não sei como é que acho que o pessoal tem compromisso também. Bastante estudantes aqui. Sim. Eu só gostaria de fazer um comentário, dentro dessa discussão mesmo, você é um pouco contraditório do que eu acabei de dizer, mas que eu acho que é importante para a gente pensar esse contexto que a gente está vivendo, dentro dessas mudanças. Eu acabei de falar que as ferramentas, né, elas acabam encantando e acabam complicando um pouco, mas agora eu vou ser um pouco contraditório e dizer o seguinte, algo que eu acho pertinente para todos nós, estamos aqui em 41 pessoas que estão aqui até essa hora pensando em educação. E me parece o seguinte, pessoal, será cobrado no sentido, espera-se desse professor, assim como se esperava do professor em classe, em sala de aula, uma série de competências e de habilidades, me parece que, para nós também, espera-se, então, desse professor agora, uma série de competências e habilidades ligadas à comunicação tecnológica. E aí, me parece que, assim, é um desafio para nós, de certo modo, a aprender a lidar com esses instrumentos, aprender a resolver problemas com esses instrumentos. Há casos que nós, professores, teremos que comprar equipamentos. É a discussão. É comprar uma câmera, é ter o próprio computador, é trabalhar em casa e pagar a própria energia elétrica, porque a gente aumenta esse custo que seria lá na sala de aula. E olha essa discussão, pessoal.
Se o espaço escolar, a sala de aula, o tempo de uso da sala era o tempo também de medida de hora-aula, até mesmo o valor hora-aula, pagar esse professor que trabalha remotamente, é uma discussão nova. Quanto tempo esse professor trabalha? Quantas horas esse professor trabalha nessa sala de aula? Para chegar a essa... Isso sempre existiu. Mas a medida material da escola era uma. E agora nós estamos em uma outra medida, e como a professora Eliana já nos trouxe, há ainda na sociedade a percepção, isso, a Sandra dizendo, há uma percepção entre familiares que os professores trabalham pouco, que nós estamos trabalhando pouco, né, sem ter a medida de que nós estamos trabalhando muito mais. Então, eu gostaria de deixar essa proposta também. É uma questão assim, não é, eu vejo que não é nem de concordar, discordar, gostar ou desgostar, me parece que é meio que exigente. É meio que exigente. Estão esperando de nós esses domínios tecnológicos, de equipamento, de investimento próprio nisso. Você tem que ter a sua internet em casa de qualidade para você resolver isso, você tem que ter a câmera, você tem que ter o equipamento, você tem que saber resolver problema. Então, eu acho que é uma habilidade, uma competência que se coloca seriamente para que nós, professores, estejamos inseridos nesse contexto. Eu acho seriamente, mesmo pensando em trabalho, pensando em profissão, pensando em estar inserido num mercado de trabalho que exigirá, já exigem tanta coisa, mas vem mais essa coleção de exigências desse professor nesse contexto. Aí sim, temos dilemas, tá certo? E aí, Diogo, eu vou só fechar a sua fala com aqui a postagem da Carla Molina, né? Ela vai escrever aqui que, na verdade, a gente se reinventa todos os dias, né? Mas que tem o lado positivo da gente precisar sair da zona de conforto, né? Que é realmente se apoderar dessas novas ferramentas, mas ela tem aí um receio muito grande, uma preocupação em não atingir todos os alunos. Então, Carla, a gente precisa ver que, historicamente, a gente não tem atingido todos os alunos, né? Eu, enquanto psicopedagoga, a maior parte, 90% dos alunos que chegavam para mim na clínica, eles não tinham problemas de aprendizagem, mas tinham baixo desempenho escolar, ou seja, tiravam baixas notas, mas não por uma complicação do próprio aluno, mas sim da estrutura, né? Como o Diogo está falando, da caracterização de escola, e esse aluno não consegue se organizar dentro dessa estrutura. Então, mesmo nas aulas presenciais, isso já não acontecia muito, rigorosamente a gente não tinha esse controle. O que vai acontecer agora, que é o que o Diogo levantou, é que a gente vai ter que fazer isso, né? Como diz, quem souber de alguma outra maneira, por favor, nos avisem, mas a princípio a gente vai precisar fazer isso aluno 1 a 1, né? A gente para de utilizar as questões, é muito mais fácil na sala de aula você gerenciar essas dificuldades entre os próprios alunos e em pouco tempo ou em menor tempo você reorganizar e alcançar todos do que agora por essa via remota, né? Ele vai precisar de uma interação mais pessoal sua, e isso demanda muito mais tempo. A hora-aula sua é de 3, 4 horas, e não mais de 50 minutos com aquele aluno, né? Bom, então acho que até pelo horário também, né, a gente está na hora de encerrar. Uma coisa só, né, que eu acho que assim, é importante também, que de repente vem na trilha da ideia das metodologias ativas de ensino-aprendizagem, é a questão toda em relação à autonomia do estudante, né, do protagonismo do estudante, que é uma coisa que é muito pensada, e nesse momento a autonomia virou quase que uma coisa obrigatória, porque os alunos eles estão sozinhos. Então, eu acho que é o momento da gente pensar também, refletir um pouco sobre essa questão toda da autonomia, porque a autonomia não pode ser uma coisa de deixar as pessoas ao Deus dará. A autonomia, ela é válida e ela é interessante quando ela é tutorada, né? Não quando ela é cerceada, mas sim quando ela é administrada, quando você oferece elementos que possibilitem aos estudantes tomarem decisões, decidirem
pensarem, né, com as suas próprias perspectivas e optarem por esse ou aquele outro caminho, mas que isso seja uma coisa sempre em que haja interação significativa entre docente e estudante, o que acaba articulando também, em geral, quando se trabalha em grupos e aquela coisa toda, uma interação significativa entre os estudantes e estudantes. Bom, acredito... Professor, posso fazer uma pergunta? Pode? O professor, eu queria uma opinião de vocês. É o seguinte, com os efeitos econômicos que essa pandemia está gerando e a migração dos alunos da rede particular para a rede pública, o senhor acha que vai haver uma melhor qualidade na educação pública por esses pais advindos de uma escola particular exigirem uma maior qualidade no ensino público? Ou você acha que esse movimento não vai acontecer? Posso fazer uma reflexão sobre isso? Vamos lá, Diogo. Posso fazer? É uma questão pertinente, mas assim, a gente tem que localizar ponto a ponto também essa migração do estudante da escola privada para a escola pública, né? A gente tem que pensar o seguinte, toda cidade ela sempre tem uma escola pública de muita qualidade. Geralmente aquela escola fica no centro da cidade, né? Como que se controla a matrícula? Você tem que apresentar endereços, você cerceia a matrícula daquelas escolas. Em cidades pequenas, por exemplo, você sempre tem as escolas, aquelas escolas tradicionais, com corpo docente e concursado há muitos anos. Então, assim, eu acho que a pergunta ela é muito pertinente, mas a pensar que o sistema escolar vai mudar porque há uma migração de estudantes de classe média para a escola, acredito que não. O que eu acredito é que as melhores escolas, e essa é um histórico da educação pública no Brasil, as melhores escolas de cada cidade receberão, a seu modo, essas matrículas, né? Porque há uma distinção também numa mesma cidade, você tem escolas públicas e escolas públicas. Temos escolas com maior investimento, escolas com professores concursados de carreira, escolas com estrutura física consolidada, né? Me parece que pensar que o sistema vai mudar por causa desse grupo, não. Me parece que esse grupo vai buscar as matrículas nas melhores escolas, tendo muitas vezes o próprio endereço como ponto de matrícula nessas escolas centrais mais tradicionais de cada cidade. Não sei, como eu digo, a bola de cristal está um pouco embaçada, mas me parece que é um pouco isso. Tá? Pessoal, eu agradeço muito vocês, eu vou ter que sair um pouquinho, eu tenho um compromisso nesse momento, em uma apresentação de trabalhos. Eu agradeço muito a vocês, estamos aqui em 37 agora, foi uma boa noite de discussões, que a gente possa pensar outros momentos, discutir outros processos educacionais. Acho que está todo mundo ansioso e pensando coisas que a gente possa pensar juntos, né? Essas possibilidades de educação, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Desculpa eu ter que sair um pouquinho mais cedo, tá bom? Obrigado, João. Obrigado, Eliane. Obrigada, Diogo. Obrigado. Até mais. Bom, gente, na verdade, eu tenho aula agora, né, 7h40, pode atrasar um pouquinho, mas eu acho que a nossa discussão também foi legal. Até aqui teriam mais coisas a serem abordadas, mas acredito que a gente, né, fez uma discussão interessante, que trouxe alguns pontos positivos, alguns pontos que a gente pode partir daí para estabelecer reflexões ainda mais aprofundadas. De repente, a gente pode até, se houver interesse e tudo mais, fazer uma outra live para apresentar novas ideias e, de repente, até aprofundar algumas das que foram trabalhadas hoje. Enfim, eu vou deixar, né, a gravação da live depois no meu Facebook. Sei que muitas pessoas aqui me têm no Facebook, algumas não têm. Meu nome é esse daí, João Fábio Diniz, é só me adicionar. Provavelmente vai ter outros João Fábio Diniz mais ilustres que eu lá, mas eu, com certeza, vou ser o que tem a foto mais parecida comigo, dá para me achar lá dessa forma. Então, gente, é isso. Eu também me vou, né? Tenho que entrar na outra live da aula agora, com a pedagogia primeiro módulo. Continuamos aí, né, no afã de formar docentes de qualidade, para a gente continuar pensando na educação de uma forma de qualidade, de uma forma progressista, e de uma forma em que a gente esteja fazendo o nosso papel nesse momento difícil que a gente está vivenciando. Beleza? Satisfação, obrigado por todo mundo, um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Obrigado, Eliane, um abração.
Obrigada, João. Eu também agradeço aí todo mundo, né, que ficou conosco até esse momento, e dizendo realmente, né, que a gente pode pensar em outras possibilidades, outros momentos de discussão, né, de questões interessantes que vocês colocaram, né, da alfabetização virtual, da formação de vínculos, né, eu acho muito interessante essa formação de vínculos, como é que a gente faz isso. E também houve um comentário sobre a precarização do trabalho docente, né? Realmente, é o que o Diogo falou muito bem desse ideário, né? Do que seja o trabalho docente, se não está lá na escola, não está trabalhando. Então, todas essas questões são importantes aí, a gente ter mais momentos para discutir sobre isso. Mas eu agradeço muito, pessoal, viu? O carinho de vocês aí, a participação, né? As colocações de vocês que vão pontuando aí, direcionando o nosso olhar e a nossa criticidade, viu? Boa noite para todos, um bom descanso. Até logo, pessoal.